Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, que Deus abençoe vocês. Quero falar a respeito de um tema que é a volta de Cristo, né? Um tema extremamente importante na vida do cristão, né? Aquilo que nós almejamos, a volta do Senhor para que Ele venha nos levar com Ele, né? A volta de Cristo é ensinada de maneira clara, definida, inequívoca na palavra de Deus. Se você estudar a Bíblia minuciosamente, você vai descobrir que depois da doutrina da expiação, mediante ao sangue de Cristo, não há verdade tão prominente como referente à segunda vinda, né? O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou diversas vezes que retornaria a este mundo. Até os anjos deixaram a sua mensagem sobre esse grandioso evento, esse evento que vai surpreender a humanidade, né? Algo sobrenatural, algo em manifestação de poder através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ver o que os anjos disseram na ascensão de Cristo, né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir, escrito em Atos de capítulo 1, verso 11. Amados irmãos, o Espírito Santo, através dos tempos, tem vivificado esta verdade tanto no meu coração como no seu coração, em todas as épocas e em todos os lugares, né? A Bíblia Sagrada relaciona enfaticamente a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está escrito, meu irmão, em 1 Tessalonicenses, de capítulo 4, do verso 13 até o 17. Esta certeza, meu irmão, se baseia nas seguintes razões. Primeiro, Jesus mesmo afirmou que voltaria, né? Jesus prometeu voltar ao mundo para consumar a sua obra. Ele disse aos discípulos: não turbes o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está escrito em João, de capítulo 14, do verso 1 até o 3. Esta é a promessa, né, de Jesus Cristo na nossa vida, né? Ele diz, né, na palavra que faria lugar, e aonde ele estivesse nós estaríamos também. Só que para nós estarmos junto com Jesus, ele tem que retornar para nos levar. Amém? Então essa é a promessa que Jesus falou repetida várias vezes, de várias maneiras, né? Um outro ponto, que os anjos também afirmariam que Jesus voltaria, né? Como já foi dito no momento da ascensão, Jesus estando com os discípulos, com os olhos fitos no céu, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e perguntaram-lhe: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como viste subir. Está escrito em Atos de capítulo 1, verso 10 e 11. Então nós vemos através desta palavra que os anjos também deixaram a sua mensagem falando a respeito do Jesus, que ele voltaria para buscar a tua igreja.
né? Também um outro ponto é o testemunho da palavra de Deus, que afirma que ele voltaria, né? Só no Antigo Testamento, meu irmão, existe cerca de 1527 referências à segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, esse mesmo evento é mencionado por 319 vezes, para cada vez que a primeira vinda de Cristo é mencionada. A segunda é referida 8 vezes, capítulos inteiros, meu irmão, né? Como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, foram dedicados ao ensino do segundo advento. Os livros inteiros, como 1º e 2º Tessalonicenses, foram escritos quase que especificamente para tratar desse importante tema, né? Então esse é mais um ponto através da palavra que nós bem sabemos que Jesus retornará a este mundo para buscar a tua igreja, né? Um outro ponto, meu irmão, é o testemunho da Santa Ceia do Senhor, que afirma que ele voltará. Cada vez que o cristão se assenta na mesa do Senhor, está proclamando a sua fé na volta de Jesus, o Senhor mesmo disse: fazei isso em memória de mim, escrito em Lucas de capítulo 22, verso 19. O apóstolo Paulo acrescenta as seguintes palavras: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios de capítulo 11, verso 26. A igreja haverá de celebrar a ceia do Senhor para sempre? Não, meu irmão. Haverá de celebrar enquanto Cristo não vier. Assim que ele retornar, nunca mais a igreja terá de celebrar a ceia memorial, né? Porquanto é somente até que ele venha. Após isso, não teremos mais que nos lembrarmos dele, por enquanto ele estará conosco para sempre, né? Um outro ponto: os sinais do fim dos tempos atestam que Jesus voltará. Os sinais que ora se cumprem segundo as profecias atestam o principal dos grandes acontecimentos do fim dos tempos. Está às portas. Isto quer dizer que Jesus vem muito breve, né? Quais são estes sinais, meu irmão? Eles estão descritos em Mateus de capítulo 24, né? De verso 3 até o 12, a palavra de Deus diz que no final dos tempos haveriam falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, melhor dizendo, perseguição, falsos profetas, multiplicação de iniquidade, frieza espiritual e etc. Para complementar essa parte do estudo, leia, meu irmão, Mateus de capítulo 24, do verso 3 até o 12, e Marcos de capítulo 13, do verso 28 até o 31. Um outro ponto, né? A volta de Cristo constitui a esperança e o consolo para o cristão, a bendita esperança, né? O olhar do crente fiel deve percorrer os céus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, né? Anelamos e esperamos o Filho de Deus, que virá desde os céus. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 27. O consolo para o crente, a volta do Senhor Jesus Cristo é motivo de consolo para todos os cristãos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses ao concluir a sua mensagem sobre o segundo advento de Cristo: consolai-vos, pois uns aos outros, com esta palavra. 1 Tessalonicenses de capítulo 4, verso 18. A morte, a separação, o martírio, o sacrifício, a perseguição, qualquer outra coisa que aflinja ao cristão perde o seu poder e se torna menos terrível por causa da esperança consoladora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele tem o consolo para você. Jesus Cristo, ele se manifesta em poder nas suas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, né? Sinto prazer nas minhas fraquezas, né? Porque ele sabe
que é manifestado o poder de Deus sobre a vida dele. Então, meu irmão, fique firme, não desanime, espere a volta de Cristo, permaneça vigilante, permaneça firmado na palavra, né? Porque Deus, ele tem o consolo até que ele venha, né? Irmãos, em Romanos de capítulo 5, verso 3, vai dizer: alegrai-vos até na tribulação. Alegrai-vos, meu irmão, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou e chegará o dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Espero que através desse tema você tenha tirado as suas dúvidas. Com certeza não tenho falado tudo a respeito desse grandioso evento que é a volta de Cristo, mas que ele venha despertar mais curiosidade para você saber mais e mais a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão, que vocês fiquem em paz com Deus e tenham uma semana abençoada com o nosso Senhor Jesus